Salve, muito boa noite. Pois é, nós estamos aqui falando de política no Frente a Frente, hoje com o deputado federal Osmar Terra, muito experiente. Foi, durante 8 anos, secretário de Saúde do Rio Grande do Sul e enfrentou ali aquela crise, a epidemia do H1N1. Muito experiente em epidemia, é médico, é neurologista, né? O senhor fez mestrado. Fiz mestrado em neurociência. Neurociência. E foi ministro em 2 governos, Michel Temer e no governo Jair Bolsonaro, ministro da Cidadania, e agora continua a sua lida na Câmara dos Deputados. Deputado, a gente falou no primeiro bloco muito sobre a pandemia, depois a gente pode voltar a falar, mas está no forno aí um projeto muito importante, é o Renda Brasil. A ideia é turbinar, mudar o Minha Casa Minha Vida e o Bolsa Família. Esse programa Renda Brasil vai unificar as ações sociais do governo. Será diferente, um valor pago maior, novos critérios de adesão, entrada e saída de uma maneira diferenciada. E esse é o debate do momento no governo, né? Por que esse projeto não foi lançado, deputado? O senhor estava ali no início, né? No embrião desse projeto no Ministério. Nós estávamos construindo juntos, inclusive teve muita coisa que já era a ideia do ministro Onix Lorenzoni, ele era da Casa Civil, a gente estava trabalhando junto nisso, e com a equipe da economia. Naquele momento ali, as coisas foram mais... a situação da economia era diferente, a gente estava com dificuldade de fechar, a gente tinha que fechar o déficit, né, do governo, diminuir o déficit. Então, o programa ainda não ficou embrionário. Agora, com essa emergência toda que está acontecendo aí, com o aumento das pessoas miseráveis, né, que não têm dinheiro nem para comer, né, dobrou praticamente o número de miseráveis no Brasil, e aumentou muito as pessoas desempregadas, né? Então, agora o governo está se sentindo realmente com a necessidade de implantar um grande programa que vai ser muito além do Bolsa Família, né, mas vai pegar uma população maior, inclusive, e vai condicionar mais coisas, né? Condicionar os jovens estarem fazendo cursos, como a gente tinha pensado, a gente chegou a criar o Progredir, né? Mas agora vai ser uma coisa já orgânica do programa, né? Eles têm que fazer cursos de determinadas áreas e de aprender informática, de trabalhar, montar microempresa, né? Vai condicionar também os programas infantis, vai dar um reforço para as crianças. Isso é um trabalho que está sendo gestado pelo ministro Onix Lorenzoni, e que vai agora, nessa transição, agora nesses mais 2 meses que o governo tem aí que ele está pagando essa mesada de R$600, né? Ele vai ter o tempo para implantar, mas vai ser agora, isso não tem mais como adiar isso. Pois é, o programa Bolsa Família, que foi até criticado durante a campanha como um assistencialismo até exagerado, ele consome, segundo o orçamento atual, 30 bilhões, né? 29 bilhões e 500 milhões. 30 bilhões. O governo vai gastar mais de 150 bilhões com esse salário emergencial, né? É claro que não vai ser o mesmo valor do salário emergencial, né? Não tem como manter isso por muito tempo, não tem arrecadação, né? A economia está quebrada, né? Então, o que o governo vai fazer é passar um valor maior, e imagino que seja isso, eu não tenho assim o dado concreto. Mas, pelo que eu já ouvi do ministro Onix, é um salário maior do que o Bolsa Família pagava, é um valor maior, e para uma população muito maior também. Aí vai também unificar, né? Vai unificar todas as políticas. Primeira infância, políticas de geração de emprego e renda, políticas de transferência de renda. Isso funciona? Funciona porque, primeiro, tu não deixa as pessoas ficar numa situação de miséria extrema, né? Então, traz da miséria extrema para a pobreza. Para a pobreza. E dá um patamar e dá oportunidade das pessoas melhorarem de vida. Vão ter cursos, a criança é condicionada a estar na escola. Há uma exigência de contrapartida. Exato. Cria um outro nível, não é só dar o peixe, né? Vai se criando a condição de ensinar a pescar também. O senhor falou um dado interessante, no governo Fernando Henrique, a dona Ruth lançou um programa muito interessante, né, Comunidade Solidária, e mapeou a miséria no Brasil. Ali deu 45 milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza, né? Miseráveis. Aí houve toda uma campanha, com a participação do Betinho, e de lá para cá houve uma redução do número de miseráveis no Brasil. Aí, depois, no governo Lula, descobriram uma maneira de acabar com os miseráveis através de uma canetada. Como é que fizeram? Desceram a linha de miséria e, sem aumentar a renda de ninguém, tirou
o governo acabou tirando muita gente da linha de miséria, só descendo a exigência de renda, né? O cálculo. E agora o senhor disse que voltou a aumentar, né? Não, eu acho que, na verdade, a gente sempre teve uma fronteira, uma linha, né, do Bolsa Família, que eu fiquei praticamente 2 anos no governo Michel e 1 ano nesse governo cuidando. O senhor, né? que fazia a gestão do Bolsa. Fazia a gestão do programa. Então, ele tem ele pega em torno de 50 milhões de pessoas, o Bolsa Família, que se considerar famílias e tal. Né? 4 por Bolsa, né? 3,5. 4, vamos botar 4. Né? Então, tem aí uma população grande, são 20 milhões, não, é de 14 a 15 milhões de famílias, né? Essa é a conta, né? Que recebem de 190, R$200 por mês agora, né? E com a exigência de estar na sala de aula, a criança, de estar estudando, né? E de ter a sua ficha de saúde, a sua carteira de saúde acompanhada, né? Vacinas, né? Todo o processo que se faz. Isso tem marcado, mais ou menos 80% das pessoas, das famílias, cumprem isso, né? 20%. Aí tem uma série de pressões que se faz, se não continuar assistindo, a criança não estiver na escola, vai perder, aquelas coisas, né? Mas isso não tem sido suficiente para tirar as pessoas da pobreza, né? O ideal é que as pessoas possam caminhar com as próprias pernas, ter sua renda, que era a ideia da Ruth Cardoso, né? A Ruth Cardoso sempre defendeu isso. Eu fui secretário nacional lá do programa, né? No tempo dela, e era a Comunidade Ativa, que chamava. Era um programa dentro da Comunidade Solidária, mas era um programa básico da Comunidade Solidária. Formadores, né? Então, era um programa para geração de emprego e renda. Tinha mapeado 600 municípios mais pobres do Brasil, e nesses municípios a gente instalava um programa articulando ações de governo e ações locais para a geração de emprego e renda, para as pessoas terem a sua própria renda. Desde fazer bonecas, você lembra? Tinha a Boneca Esperança, né? Tinha uma cidade que produzia as bonecas Esperança, que vendiam no mundo todo, né? Isso tudo foi articulado pelo programa, né? Lá perto da minha cidade, no Vale do Jequitinhonha, Medina, tem um artesanato lá em Araçuaí, na região ali de Itaquaral, Araçuaí, que também entrou nesse programa. O programa tinha. Nós tínhamos mapeado os municípios. Mas a solução seria isso? Voltar a algo parecido com comunidade? Eu acho que tem que garantir a renda, tem que ter um básico para as pessoas comerem, pelo menos, não ficarem na miséria absoluta, né? E, a partir daí, eu acho que nós estamos vivendo um mundo muito tecnológico também. Nós temos que trazer essa tecnologia para dentro das famílias mais pobres, né? Eu sempre digo que a primeira desigualdade, o primeiro momento de desigualdade é o no nascimento. As crianças nascem com o mesmo potencial, com a mesma inteligência, né? Mas umas nascem numa família de classe média, uma família rica, elas vão ter um mundo de estímulos, né, em função dessa situação, até verbais, um vocabulário mais rico, um nível educacional mais alto, né? E as outras vão ter um nível mais, que não é por falta de amor nem nada, mas é a limitação que tem uma família mais pobre, né? Então, isso dá uma desigualdade, até de ouvir sons diferentes, palavras diferentes, né? Quando chega aos 4 anos de idade, já uma criança da família de classe média tem 40 vezes o vocabulário de uma criança de uma família pobre. Isso dá uma diferença enorme na escola, até para a professora entender, a pessoa entender o que a professora fala. Aí vai estabelecendo uma desigualdade. Quando chega na adolescência, logo depois, ainda na infância, as crianças não têm acesso. Meus filhos são adolescentes, eles usam um computador, usam smartphone como, né, para eles é impossível imaginar um mundo sem isso. Eles têm uma quantidade de informações por minuto gigantesca, milhares de informações, de dados eles têm toda hora. E uma criança de classe pobre, uma criança pobre, ela não tem nem sinal de banda larga onde ela mora, né? Então, ela tem que ir lá num outro lugar, lá perto do shopping, para pegar um sinal, para olhar no celular, que o celular já é muito mais disseminado, mas não tem recursos, né? Então, nós temos que investir, o que eu acho que nós temos que investir no mundo novo, né? Esse mundo da informação instantânea. Então, o ministro, nosso astronauta, né, o Marcos Pontes, ele colocou um satélite em órbita, né, isso é um projeto que vinha lá do Michel Temer, mas ele deu um upgrade nesse projeto, que está lançando tem 10 mil pontos de banda larga no Brasil controlados pelo satélite. Então, colocar nesses bairros mais pobres, dá oportunidade para as crianças chegar na praça do bairro e poder usar banda larga. Faz uma, né? diferença muito grande. Isso muda tudo, muda a vida toda deles, né? E dá oportunidade. Então, eu acho que nós temos que trabalhar com isso. Não só artesanato é importante, né?
dar renda, mas outras formas de gerar emprego e renda, e principalmente botar microempresas, de se investir em aplicativos, né? As crianças pensarem, os jovens criarem aplicativos, um aplicativo desse dando resultado, a pessoa enriquece da noite para o dia. Né? Deputado, eu recentemente assisti uma palestra muito importante na Câmara dos Deputados, do Harari, né? O Yuval Harari, esteve lá e ele lida muito com a neurociência também, né? Isso. E lá ele coloca de uma maneira muito firme, é um cientista, isso não é um achismo, de que a humanidade enfrenta 3 problemas graves. Um é meio ambiente, né? O planeta hoje consome mais do que produz. O outro problema muito grave é o poderio bélico, ou seja, as armas de destruição em massa. Elas existem. São ogivas nucleares e outras que a gente nem conhece. Robôs que matam, drones que explodem, enfim, armas. E o terceiro, e que ele considera pior de todos, tange aí no que o senhor está falando exatamente, que é a horda de inúteis, né? Essa horda de inúteis que será criada através da nova tecnologia, da inteligência artificial, que vai tomar vários empregos. Né? Acredita-se que 80% das atuais profissões não existirão no futuro. Né? O senhor é um mestre em neurociência. O cérebro está sendo modificado, está sendo adaptado a um novo mundo? O nosso cérebro é curioso, né? Porque ele tem uma capacidade enorme de refazer as suas redes, né? Tanto é que, e muito mais no início da vida, né? Por isso que o estímulo para a criança no início da vida é muito importante. Isso. Né? Até 4 anos? Até, de 0 até, os primeiros 1000 dias. Os primeiros 1000 dias de vida são cruciais. Né? Então, a partir dali, já a velocidade de se adaptar. O cérebro trabalha assim, ele pega uma informação do meio, né? Processa aquela informação e dá uma resposta. E forma a memória. Né? A memória do fato que aconteceu. A memória é tudo. Nós, sem memória, não somos nada. Né? Então, a memória ela é fundamental. Ele já tem um programa, um arquivo de responder a determinadas situações. A gente vai aprendendo o mundo assim. Né? E guarda a memória do mundo também assim. O que vai acontecer, o que eu vejo que vai acontecer muito, e que daqui para frente vai ser isso, nós vamos ter uma memória acessória, né, que é na máquina. Né? A inteligência artificial. E a inteligência artificial vai ocupar um espaço enorme. Né? Eu acho que aí vai ser um dilema, a humanidade vai ter um dilema. Né? Ou ela reduz a sua carga de trabalho intelectual e braçal, o trabalho braçal vai ser praticamente eliminado com as máquinas. Né? Mas aí vamos direcionar todo mundo para um trabalho mais intelectual. Mas ela pode diminuir esse trabalho intelectual, a carga de horária disso, e deixar muita coisa para o lazer, para aproveitar, para viver a vida, viver o mundo, né? Aprender com o mundo, né? Aquela coisa que não tem uma obrigação, né, de ficar estudando. Eu acho que vai acontecer isso, nós vamos ter cada vez mais um espaço para o lazer e um espaço... agora, é claro que na transição disso vai ficar muita gente sem ter que fazer. Aí eu acho que tem que ter a renda básica, não pode deixar passar fome. Né? Vai ter que garantir uma renda para essas pessoas. Eu li os 3 livros dele e essa palestra na Câmara dos Deputados foi importante, com a participação dos líderes, o presidente da Câmara. E o que me impressiona é que os governos sabem disso e não fazem nada, não há nenhuma mudança, não há nenhum sentido de mudança nas universidades, nas escolas, para essa adaptação. As nossas universidades estão muito defasadas, na minha opinião. Né? Inclusive na pesquisa. Né? O Brasil pesquisa muito, ele é acho que o 5º ou 6º país em pesquisa, mas a utilidade da pesquisa, nós estamos lá no lugar 70. Né? São pesquisas que não têm utilidade prática. Né? As pesquisas têm que estar vinculadas a esse mundo novo. Nós temos que pesquisar para melhorar esse mundo novo que nós vamos viver e ser útil para todo mundo. Não pode ser uma pesquisa só para o prazer do pesquisador, entendeu? O pesquisador fazer uma palestra, né? Ficar se exibindo. Isso tem que acabar. A pesquisa tem que ter utilidade. Né? E o país gasta muito com isso. E tem muita pesquisa, só que inútil. Não tem utilidade nenhuma para a sociedade. A sociedade que paga não tem benefício com isso. Muito bem. O deputado Osmar Terra, ex-ministro, tem uma larga experiência e sabe do que está falando, porque dirigiu aí em 2 governos um ministério muito importante que lida exatamente com as pessoas, o Ministério da Cidadania. Nós vamos agora ao intervalo, 2 minutos,
já estaremos de volta aqui no Frente a Frente.